Guerreiros em Debate. Cruzeiro. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, o time do povo, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e em recuperação no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro já não tem algumas rodadas chances de título, não faz uma campanha para poder manter a condição de bicampeão brasileiro, mas que reage na competição, vem de uma boa vitória nesse domingo, às 11 horas, 2 gols do William, vitória sobre o Fluminense por 2-0, e ainda tem ali chancezinhas matemáticas de almejar um G4, ainda também tem chances matemáticas de ser rebaixado, então faltando 7 rodadas, o Cruzeiro não pode relaxar, a temporada ainda não terminou. A gente vai falar sobre isso, né, o panorama do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, sobre a atuação na vitória de ontem e muito mais no nosso programa de hoje, o Guerreiros em Debate, que é feito de torcedor para torcedor. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade, não sair de casa, além do desconto no boleto bancário. Além, é claro, também, né, das camisas do Guerreiro dos Gramados, aí sim, tudo com desconto no boleto bancário. Passa lá, confere as nossas ofertas, muita coisa bacana na loja.guerreirosgramados.com.br. Eu quero começar o programa já também saudando a produção e direção do sempre competente Paulo Costa, cada vez mais próximo a participação do Paulo Costa aqui no debate com a gente, já que o Cruzeiro está próximo de firmar o pé na primeira divisão para a próxima temporada. E a gente vai participar, a gente vai convidar vocês também, aliás, a participarem com a gente, interagindo pelo Twitter com a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG, interage com a gente, ajuda a gente a fazer o nosso programa, pergunta, faz comentários. A gente vai também aqui formando o programa a partir da participação de vocês, ou então pelo Facebook, Google Plus, ou Instagram do Guerreiro dos Gramados, por exemplo, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Aí o mecanismo é um pouquinho diferente, não é necessário hashtag, mas quando a gente for subir nos postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo aqui, você deixa seu comentário logo abaixo, participa e interage com a gente, fazendo o nosso programa. Vamos começar, né? Tem muita coisa bacana para falar hoje, né? Tem título do Santa Cruzeiro, bons resultados na base, a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, iniciativas, né, muito bacanas da torcida e do clube, como a história do Mateuzinho que teve ontem no gramado, né, entrando com o William, e uma grande onda de solidariedade vem se formando em torno dessa história, né, o Anderson Olivieri, que é nosso companheiro aqui de Guerreiro dos Gramados, né, quando escreveu o livro Anos 90, um campeão chamado Cruzeiro, ele recebeu do Zé Perrella na ocasião uma medalha, né, que era uma das medalhas que os atletas, a diretoria receberam pela conquista da Libertadores 97. Solidário a essa questão, o Anderson está inclusive rifando a medalha para arrecadar dinheiro, para ajudar no tratamento do Matheus, nos custeios também das despesas, né, com saúde, com alimentação, tudo aquilo que gira em torno de uma criança que tem a situação delicada que o Matheus vive, e o Anderson, né, movido pela solidariedade, fez essa iniciativa bacana. A gente pode até colocar nas nossas redes sociais aí daqui a pouco também o link, né, da rifazinha que o Anderson está montando. Eu mesmo já fui lá adquirir alguns bilhetes, já falei aqui também que se eu for contemplado, acho a atitude do Anderson tão bonita e tão louvável que eu quero a medalha, tiro a fotinha com a medalha e devolvo para o Anderson, que acho que tem boas mãos, por mostrar o grande coração que tem com uma iniciativa como essa. A gente vai falar sobre isso, né, claro, sobre a experiência do Matheus também, e sobre a presença, né, de 50 torcedores do haitianos, 50 imigrantes haitianos que foram convidados para um projeto muito bacana. A gente pode até encontrar referência na internet procurando Sociedade 5 Estrelas, né, o pessoal que tem feito algumas iniciativas como o projeto Adote um Torcedor, onde torcedores em situação de vulnerabilidade econômica são levados ao estádio a partir do suporte de outros torcedores, comandado pelo Fábio Milton, um grande cara muito bacana aí que eu tive o prazer de conhecer, e de auxiliar esse processo aí
nas últimas semanas, para que ontem contra o Fluminense tivessem 50 torcedores haitianos, uma experiência muito bacana, relatada também pela mídia, e que é parte desse projeto Sociedade 5 Estrelas, que tem gerado coisas muito bacanas, sustentando que o Cruzeiro é time do povo. E para falar do time do povo, então, e da vitória de ontem, eu vou passar a palavra para o Matheus Rodrigues, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, para dar os seus destaques iniciais, Matheus, e também já ir falando sobre Cruzeiro e Fluminense, o que você achou da atuação do Cruzeiro nesse domingo e da vitória, claro, sobre o tricolor carioca. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Boa noite ao pessoal da Rádio GDG, ao Paulo, ao Sidney, que está com a gente aqui hoje também. O jogo foi um jogo bom. Acho que eu até brinquei com alguns amigos meus antes do jogo, que o mais importante não ia ser resultado, não ia ser como o Cruzeiro ia jogar. Era realmente a questão do Matheus, meu xará. Até fiquei também muito mobilizado com a história dele. Até depois vou pesquisar sobre essa questão do Olivieri aí, tentar ajudar de alguma forma também, porque você vê um menino na situação que ele se encontra aí e vê que ali o futebol para ele é um momento de alegria, de atração, de distração dele meio a tantas coisas muito mais difíceis que a gente passa. Então acho que a vitória foi não só para mostrar o quanto o time evoluiu, mas de certa forma também para dedicar ele por tudo que deve ter representado para os jogadores nessa semana. É isso aí, Matheus. A gente tem que dar destaque a essa iniciativa, né? O Sidney está aqui também já no Twitter, vai participar com a gente, avisando ao pessoal aqui que a gente está falando sobre o Mateuzinho, né? Que, cara, foi uma situação muito ímpar no futebol. Futebol que mexe com milhões, né? Que faz corações baterem mais fortes. Ontem foi um gesto muito bonito do clube, também da torcida, né? Ele ter o nome aclamado pelas arquibancadas, ter o William, né, carregando ele no colo, ter podido pisar no gramado do Mineirão, ter o nome ali gritado em coro pelos torcedores, ter sentido essa experiência, né, ter participado do jogo, né, como a matéria feita pelo jornal hoje mostrou, o Mateuzinho sentado na arquibancada com os familiares, descrevendo para ele o que estava acontecendo em campo. Deve ter ficado hiper feliz, né, com o William tendo sido o herói do jogo, já que foi o William que entrou com ele no colo. Ele já tinha ido à Toca da Raposa antes, ficado bastante tempo ali com o Fábio, com o William também. E uma onda de solidariedade, como eu vim dizendo agora há pouco, tem se construído para poder auxiliar o Matheus, né, lembrando que o processo todo de saúde dele, que envolve o estágio, né, de saúde dele, é um processo caro, um processo complicado, e muita gente vem se mobilizando para poder ajudar a partir do fato de que esse caso se tornou conhecido. Né? O Matheus se tornou um pouco celebridade, vamos falar assim, quando ele saiu do hospital da internação, né, e uma equipe de teatro, né, aqueles palhaços que animam nos hospitais, etc., simulou como se ele estivesse fugindo do hospital. Né, ele tem sido tratado com muito carinho pelos familiares. A gente deixa um abraço para a família do Matheus aqui também. E recebeu esse carinho ontem do clube que ele ama, que é o Cruzeiro Esporte Clube, e da torcida do Cruzeiro. A gente fica muito feliz, né, de ver que nessa história, né, onde o Cruzeiro vem afirmando sua condição de clube popular, né, de time do povo, afinal de contas é a maior torcida do estado, espalhada por todas as classes sociais, num momento em que o futebol tem ficado inacessível nas arquibancadas, tem ficado caro, ver a torcida mobilizada para fazer Cruzeiro, o time do povo, ser muito mais que uma hashtag, gerar iniciativas como essa, não tem como a gente não deixar de comemorar. Quero saber também as palavras do Sidney Júnior na sua apresentação aqui também para os nossos ouvintes, sobre esse momento e esse domingo, Sidney. Como é que você viu tudo isso que aconteceu em Cruzeiro e Fluminense nesse domingo? Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite, Matheus. Bom, eu vi isso tudo de perto e tive a felicidade de ir lá no Mineirão ontem, poder pular, apoiar o time o tempo todo. O torcida fez mais um show. Essa iniciativa aí do Mateuzinho aí foi muito bacana. Desde a história lá, quando ele saiu, né, igual você contou aí do hospital, passou no jornal hoje, na rede nacional, dos detalhes da partida, com a mãe contando a história e tal, do que está acontecendo no campo. Foi de, como é que fala, cair o cisco nos olhos, né? Muito emocionante
E tem a atitude também do Olivier também, que é muito, muito louvável, né? Poder, uma forma de ajudar. Eu também vou dar uma ajuda da forma que eu puder, e todos nós temos que unir para poder ajudar ele. Agora, vindo para o futebol, né? É muito bom também o jogo ontem, foi um jogo tranquilo, porque o Fluminense literalmente não chutou no gol. Teve o lance mais perigoso que eu pude ver, foi uma cobrança de falta, que a bola passou perto, mas o Fábio foi um espectador privilegiado de ficar lá dentro do campo. O Cruzeiro podia jogar sem goleiro que ganhava o jogo, igual ganhou. E muito bom também a recuperação do William, né? Já nas últimas semanas, nos últimos meses, né, que estava em má fase, assim como o time todo, né, mas o pessoal cornetava, queria que ele saísse, mas está aí, muito bom ver essa recuperação do futebol do William, que falou que é jogo 11 da manhã, ele entra de outro jeito e faz pelo menos 2 gols, né, que é excelente pro Cruzeiro e para ele. Sem dúvida. O William é peça fundamental nessa recuperação do Cruzeiro com o Mano Menezes, né? O Cruzeiro tem, desde a saída do Vanderlei Luxemburgo, aproveitamento de G4, né? Por isso muita gente faz as contas, mas olha, será que dá tempo de uma recuperação ainda? O Cruzeiro alcançar os primeiros lugares? O Azul de Minas aqui interagindo com a gente está dizendo que não, né? Que a gente pode, que a vitória é importante para segurar a retomada do Cruzeiro, mas é para tirar a utopia do G4, que a realidade é a zona intermediária da Sul-Americana. Aí a gente tem a coluna do Guerreiro dos Gramados fazendo as contas. Amanhã ela vai ser publicada, já está pronta, mas amanhã ela sai aí falando sobre os cálculos. E pela primeira vez no retorno, o Cruzeiro tem mais chances matemáticas de ir para a Libertadores do que de ser rebaixado. As duas possibilidades são muito remotas, né? A gente faz a coluna fazendo as contas com o site Chance de Gol, porque é um site, por exemplo, existe o Infobola que arredonda os percentuais. Então, para o Infobola, o Cruzeiro tem 1% de chance de ir para a Libertadores e 1% de chance de ser rebaixado. É um número grosseiro para dizer o seguinte: olha, o Cruzeiro ainda tem chances matemáticas de ir ao G4 ou de ser rebaixado. Mas existe o site Chance de Gol, chancedegol.com.br, que trabalha com uma variação de possibilidades. Ele diz, por exemplo, que o Cruzeiro nesse momento tem 0,09% de chance de ir para a Libertadores. Isso significa que a cada 9 combinações, a cada 10 mil combinações possíveis de resultado, o Cruzeiro tem 9 de ir para a Libertadores. E de rebaixamento, 0,06%. A cada 10 mil, 6 combinações. Se for G5, a chance, né, o campeão da Copa do Brasil ficar em 4º lugar, já que os 3 primeiros lugares estão um pouco mais cristalizados, e o G5, né, o 5º colocado for para a Libertadores, a chance aumenta para 0,8%, ou seja, 8 em 1000. É muito pouco, é muito difícil, né? O Azul de Minas tem razão quando fala nesse momento que falar em G4 é utopia. Até porque a projeção de pontos para G4 atualmente é 63 pontos. O Cruzeiro, se vencer todos os jogos, chega a 62. Não é impossível. Na reta final de 2002, por exemplo, o Cruzeiro tinha uma campanha de rebaixamento. Na época ainda não eram pontos corridos, buscava vaga nos playoffs. Quem chegou ao Cruzeiro faltando 8 rodadas, dado curioso, foi o Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro teve 8 vitórias seguidas, ficou em 9º lugar. Não conseguiu classificação entre os 8 primeiros, mas naquela época a recuperação era também mais difícil, né, em termos de classificação, já que só tinha um turno. Foram 8 vitórias seguidas no intervalo de 23 rodadas. E o Cruzeiro tinha começado muito mal o campeonato, não conseguiu chegar até o G4. Pensando nisso, né, até dando destaque a isso, Matheus, os jogadores têm falado, né? Os jogadores falaram após a partida de ontem, no momento em que o Cruzeiro está a 8 pontos do G4 e a 8 pontos do Z4, os jogadores estão preferindo mudar o foco, né? Estão preferindo falar que, olha, vamos dar o nosso sangue aí, tentar jogo a jogo e quem sabe chegar ao G4. Me parece que o caminho do Cruzeiro é por aí, né? Ir vencendo jogo a jogo, e se o pessoal for vacilando, abrindo espaço, quem sabe disputar a Libertadores no ano que vem, né, Matheus? Isso. Tem que pensar em jogo a jogo para não cair na situação que a gente já viu nesse campeonato, de ver o próprio Fluminense, de ver o próprio Flamengo, da torcida
ir muito no clima, o pessoal superestimar o elenco, e aí a coisa desandar. Vamos dizer, o Cruzeiro acordou tarde, vamos dizer assim, do campeonato. Não foi o caso do Fluminense e de outros times. Do Sport, que agora está voltando a dar uma subida, voltou a pensar mais na parte de cima, que é você estipular uma meta de a gente vai ficar entre sexto e 12º. Ali tá bom, tá tranquilo. E aí, do começo do campeonato, como o caso do Fluminense, como o nosso adversário ontem, você começa o campeonato muito bem, fica lá em cima e tal. E quando a coisa começa a desandar, o pessoal não esquece que a realidade era o meio da tabela, pela atual condição. E aí, quando começa a cair, vem pressão, e os caras que não estavam acostumados com isso, não foram acostumados no início do campeonato, começaram a se empolgar com a situação que estavam, acaba dando problema. No nosso caso, é mais uma questão de pensar assim no jogo a jogo. Se a gente ganhar 2, beleza, mas se ganhar 2 e manter, né, chegar ali 46, ali nesse meio, e garantir que tá na Série A ano que vem, tá bom, não precisa preocupar tanto com o Libertadores e disputa a Sul-Americana no ano que vem. Agora, se tiver chance, claro, se o pessoal der bobeira ali, porque a briga pela quarta vaga tá muito aberta, tem muita gente brigando, mas acho complicado, porque a gente tem que ver a sequência dos outros também. Lógico que ninguém vai ganhar tudo agora até o final nesses jogos que faltam, mas alguns vão tropeçar e outros também podem ter uma sequência pequena, mas uma sequência que possa ser um diferencial para tirar um pouquinho desses times que estão na disputa, que eu acho que daqui a umas 2, 3 rodadas deve reduzir esse número de times aí que brigam pela quarta vaga. Tudo é uma questão do equilíbrio do campeonato, né? Só é possível, faltando 7 rodadas para a competição terminar, que na teoria, né, até o Atlético Paranaense, que é o 13º, com 10 pontos de desvantagem para o G4, tem ainda perto de 1%, né, de chance de classificação nesses sites que trabalham com números mais grosseiros, né, sem avaliar as combinações. A Chapecoense em 14º já fica um pouco mais difícil, já está naquela zona próxima ao traço, embora ainda tenha remotíssimas chances matemáticas. O que permite para o campeonato, nesse estágio, ao 13º colocado falar ou pensar em Libertadores, Atlético Paranaense e Fluminense, que estão atrás do Cruzeiro, e a própria Chapecoense tem outro caminho, na verdade. O Fluminense tem a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense e Chapecoense tem a Sul-Americana. O Cruzeiro é o primeiro aqui, né, da parte entre os que estão aí, entre os últimos a poder sonhar com a Libertadores. O Cruzeiro é o primeiro dos que não tem outra forma de buscar uma vaga na principal competição continental sem ser via Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está numa situação muito difícil para se alcançar a Libertadores. Muita gente compara com 2009. Na 31ª rodada, o Cruzeiro estava a 4 pontos do G4. Atualmente são 8. Mas se o Cruzeiro sai de casa, vence o jogo contra o Goiás, vence o jogo contra o Avaí, muita gente está falando, olha, é a hora de o Cruzeiro vencer esses 2 jogos, pegou embalo, chega no G4. Se o Cruzeiro vence esses 2 jogos, ele vai para 47 pontos. O Santos já tem 49, é o atual 4º colocado. Se o Santos vencer um jogo, ele vai a 52. O Cruzeiro vai ter tirado 3 pontos. Vão faltar 5 rodadas e 5 pontos. É muito difícil, né, que o Cruzeiro ainda consiga alcançar uma vaga no G4. Né, vários ouvintes aqui participando com a gente também, falando a sua opinião sobre isso. Né, o Igor Felipe, por exemplo, dizendo que o Cruzeiro não tem chance de Libertadores, é para guardar 2016, que esse time vai dar muitas alegrias. Mas é importante ter como, no cálculo, acho que esse é o argumento do Igor. Né, o time está sendo montado para 2016. 2016 já começou no Cruzeiro. O que a gente vai disputar em 2016? É Libertadores, é Copa do Brasil, Sul-Americana. Isso vai se definindo ao final do campeonato, quando terminar a classificação do Cruzeiro. Caso, né, fique fora da Libertadores, é Copa do Brasil. Se passar das 3 primeiras fases, não vai para a Sul-Americana, segue na Copa do Brasil em 2016. Isso vai sendo planejado com o tempo.
Mas o planejamento para ter uma equipe forte em 2016 já começou. E ao ver esse time, né, nas mãos do Mano Menezes, já assumindo o aproveitamento de G4, e aí é um dado, né, desde que o Mano chegou, incluindo ainda a vitória com o David, o Cruzeiro tem aproveitamento de G4, dá para ter muito otimismo para o que espera o Cruzeiro em 2016, né, Cid? Com certeza, João. Só para voltar um pouquinho aí da chance, né, do Cruzeiro ir para Libertadores, eu vejo praticamente impossível, mas tem chance ainda. Pode acreditar que possa conseguir. Por exemplo, igual você falou dos números, né? Para deixar de uma outra forma explicada, por exemplo, se o Cruzeiro, eu acho praticamente impossível ganhar 7, né? Isso aí convenhamos. Aí, beleza, vamos supor, ganha 5 de 7 partidos que restam. Aí o Cruzeiro vai até 56, o Santos ou Palmeiras, no caso, poderiam vencer no máximo 2 de 7 só. Aí você vê o nível da dificuldade que é para poder alcançar. Os jogadores estão pensando jogo a jogo, né? Vamos falar aí, é o que deve ser feito sempre nos pontos corridos. O time disputa G4 no meio do campeonato e torcida, clube, a mídia, fica todo mundo iludido, vai disputar até o final. Mas a gente sabe que o importante é como está a situação na última rodada, né? E só para finalizar também, o time tem a motivação para poder ganhar esses próximos jogos, mesmo não sendo a Libertadores, que no caso é a tabela desde 2003, né? O Cruzeiro é o segundo time que mais ganhou. Se não me engano, tá só 5 vitórias atrás do São Paulo, que é o primeiro. O Cruzeiro já venceu 239 partidas desde 2003. Quer dizer, isso aí pode dar uma ajudada na motivação do pessoal lá. E sobre 2016 é fato, né? Isso aí não há dúvidas. Com a pontuação atual do Cruzeiro, mesmo não tendo se livrado matematicamente, dá para ficar tranquilo. Já desde bem tempo já que eu falo que com 43 pontos já escapa, na minha opinião, né? E o Cruzeiro já com 41, então quer dizer, está praticamente livre e já pode fazer teste, já começar a analisar bem quem que vai manter, quem que vai dispensar. E sobre dispensar, já queria dar minha cornetada aqui, né, com justiça, porque o pessoal já vem criticando aí já bem tempo, mas tem hora que parece que é pegar no pé. Mas ontem, Leandro Damião, foi brincadeira que gol que perdeu, foi muito preciosismo. O jogador já não está numa fase boa, ainda quer inventar demais. Ele fez certo o drible, mas driblou o goleiro, chuta pro gol direto. Fica querendo dar um chute com a perna direita, com ângulo, para ficar na posição boa. Né? Pegou, tinha que ter feito gol. Sempre que eu ia no Mineirão, o Cruzeiro fazia 3 gols. Ia ser o mesmo ontem também. Aí, o cara quebrou uma corrente. Mas Damião é um exemplo, né, que mesmo se julgar bem aí, eu acho que não vai ter o contrato renovado. E já tem que ir analisando também o pessoal que está fora, né? Não sei se o Seymour tá ainda do Certo Cruzeiro, tem o Elber, não sei se é do Cruzeiro também, tem o Neilton, né, do Botafogo. O pessoal do Cruzeiro já pode ir analisando com mais calma, já planejando 2016, que tem tudo para ser um ótimo ano para a gente. Serão alguns retornam de empréstimo, né, e vão ter aí uma nova avaliação do Cruzeiro e da comissão técnica, né? Infelizmente, o grande Ananias tem contrato vencendo em janeiro de 2016, não deve permanecer no Cruzeiro na próxima temporada, é um grande prejuízo para a equipe, né? O Cruzeiro que preferiu emprestar o Ananias nos últimos tempos para manter o futebol brasileiro competitivo, o Ananias sendo fundamental na campanha da Chapecoense, mas está indo embora. Os demais, boa parte deles ainda tem contrato, os demais emprestados ainda tem contrato com o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ter que reavaliar a situação, se reempresta, se consegue negociar, aí vai ser muito interessante. Esse trabalho com os emprestados retornando vai ser muito interessante para avaliar um pouco a postura do Thiago Escuro no mercado, o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Quando o Alexandre Matos chegou em 2012, né, ele apareceu com algumas propostas, né, que foram de renovação do elenco do Cruzeiro, que chamaram muita atenção sobre como ele tinha relações no mercado. Por exemplo,
O Rudinei foi vendido para um clube da Rússia, que nem me lembro mais o nome do clube da Rússia, e foi negociado com empréstimo, com direito de compra, etc. Esse tipo de prática no mercado mostra um pouco das relações do diretor de futebol. Vai ser um dos desafios para o Thiago Escuro, porque o Cruzeiro tem um elenco inchado e tem também muitos jogadores retornando de empréstimo. O Sidney está aqui me dizendo que tinha que emprestar o Ananias mesmo, que imagina a covardia que seria com o time de 2013 e 2014 se o Ananias estivesse no campo. Eu sempre disse isso, né? O Cruzeiro, para manter o nível de competitividade no futebol brasileiro, emprestava o Ananias, porque o Ananias é um jogador diferenciado, é só perguntar ao torcedor da Chapecoense. O Teuto está perguntando a gente aqui se o Luxemburgo era muito ruim ou se o Mano, que é muito competente. Achei a pergunta interessante e é completada pelo argumento do Thiago Cruz, que está falando que o time do Povo está com padrão de jogo, variações táticas e tem tudo para subir ainda mais na tabela. Acho que falta uma coisinha para subir mais na tabela: tempo. São só 7 rodadas. Não sei se dá para ir tão alto como muita gente está pensando. Eu acho, enquanto for possível, tem que almejar o G4, mas até porque eu acho que o time tem condições para isso. Mas falta tempo, em termos de campeonato, 7 rodadas pode ser pouco para a reação. Para você, Matheus, por que o Cruzeiro reagiu no campeonato nas últimas... E aí não é mais aquela reação com o Luxemburgo, das 3 primeiras vitórias do Luxemburgo, com uma semana de trabalho, e após a estreia dos titulares do Campeonato Brasileiro. O Marcelo Oliveira comandou o Cruzeiro com o time titular em um jogo no Brasileiro só. O Luxemburgo chegou, venceu os 3 primeiros jogos na semana seguinte, mas o trabalho não teve sequência em termos de resultado. Já o Mano chegou num universo de resultados muito ruins, né, de um Cruzeiro muito próximo da zona de rebaixamento, e já num somatório aí de 10 jogos, salvo engano, desde que o Luxemburgo saiu, tem aproveitamento de G4. Né, o Cruzeiro teria projetado os pontos pelo aproveitamento obtido com o Mano, 51 pontos. Seria o 4º colocado a 4 pontos do Grêmio. Para você, Matheus, por que esse desempenho mudou tanto do Mano para o Luxemburgo? Porque o Mano é excelente? Porque o Luxemburgo fazia um péssimo trabalho? Como você avalia essa mudança dos números do Cruzeiro agora, já que o Mano tem uma sequência de jogos e um número de partidas já convincente aí para a gente poder fazer uma análise desse tipo? Bom, vejo mais pelo lado do trabalho, realmente. O Mano chegou com uma vontade de trabalhar, de mostrar, pelo menos não tudo, mas uma parte do que ele aprendeu nesse tempo que ele ficou parado, que ele foi fazer o curso lá do, se não me engano, é o nível 3 da UEFA que ele fez agora, que são poucos treinadores no Brasil que tem o curso e tal. Ele quis mostrar realmente que não tem essa lei do treinador ou de quem atua no futebol brasileiro, que não tem tanto interesse em se atualizar, ou são poucos que realmente querem. Então ele veio, como ele mesmo diz, veio para resolver uma emergência. Já resolveu, pelo menos praticamente, como o Sidney falou. Mas com relação a questão foi mais de colocar a galera para trabalhar. Eu acho que os próprios jogadores se sentiam um pouco falta disso, de colocar o cara para trabalhar, mostrar para ele que ele tem que confiar no cara do lado, que o time não é só ele, que não basta só vontade, tem que ter técnica. E hoje a gente vê isso. Hoje você vê um jogador do Cruzeiro num jogo, que ele dá um toque curto, porque sabe que o companheiro está ali do lado, ele já tem mais ou menos uma noção do que ele pode fazer. A própria, vamos dizer assim, do David, a questão do David que eu ia falar, a persistência do David, a percepção, aliás, do David com os jogadores, né, de ter colocado o Ariel como titular. Ele encaixou muito bem, sendo esse um pouco volante, um pouco meia ali no time. Então é uma questão do próprio Mano de querer provar. Então vamos ver o que ele vai montar para o ano que vem. Ele mesmo já falou que não gosta de trabalhar com elenco grande, né? Como esse hoje, que tem, sei lá, quase 40 jogadores. Então não dá para fazer futebol dessa forma, como ele mesmo disse. Então vamos ver qual o número de jogadores que ele pretende trabalhar para o ano que vem, quem ele vai aproveitar. Não é um elenco ruim desse ano, só acho que foi muito
tarde a chegada dele. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, como eu brinco, né? Você sabe, o Cruzeiro perdeu muito tempo jogando com torneio de pôquer do Luxemburgo. Perdeu tempo fazendo torneio de pôquer do Luxemburgo. Então, se não tivesse perdido esse tempo, com certeza estaria lá em cima brigando com o Santos, com o São Paulo, com o próprio Palmeiras, com toda essa galera que está um pouquinho mais em cima, ou até dando uma encostadinha ali no Grêmio já, porque time teria para isso. Faltava um técnico disposto a trabalhar, o que a gente não via com o Luxemburgo, e por pouco não sacrificou a competência e uma vontade de trabalhar do próprio David. Eu acho que são dois fatores. O Mano tem muito mérito, indiscutível, e vem provando no Cruzeiro que o período de atualização foi muito bom. O Mano foi pro G4 com o Corinthians no ano passado, né? A gente tem uma tradição de não ganhou, não serve pra nada. Tem gente na imprensa pedindo a cabeça do Levir Coupe pro Atlético Mineiro, pra ter uma ideia, né? Conseguindo vice-campeonato com um time que eu não vejo nada demais no time do Atlético Mineiro. Eu acho que os times de 2013, 2014 do Atlético Mineiro eram superiores, mas e o Corinthians, né? O Corinthians tem no seu time titular 7 jogadores com passagem pela seleção brasileira. É um investimento muito mais forte, até em termos financeiros, do que o Cruzeiro fez em 2013, 2014, onde foi buscar Everton Ribeiro, foi buscar Ricardo Goulart, trouxe o Lucas Silva da base. Não, o Corinthians tem Cássio, tem Gil, tem Elias, tem Jadson, tem Renato Augusto, tem Wagner Love. É um elenco caro, né, custeado pelas cotas de TV privilegiadas, etc. Não conseguir competir com esse elenco me parece algo natural. E é um time, como o Matheus está dizendo aqui, que tem a base mantida desde o ano passado também. O Cruzeiro, por exemplo, estava em reformulação. O Corinthians, no primeiro semestre, começou o ano como sensação, venceu o São Paulo na estreia da Libertadores com autoridade. Né? Aliás, estreou na pré-Libertadores, passando pelo Once Caldas com autoridade. Aí venceu o São Paulo, virou o time sensação. Foi derrotado pelo São Paulo na rodada final e caiu de forma melancólica para o Guarani do Paraguai, uma equipe inexpressiva, frágil, nas oitavas de final. No Campeonato Paulista, o Corinthians só passou das quartas de final porque venceu a Ponte Preta nos pênaltis. A Ponte Preta, que é a grande sensação da temporada no futebol brasileiro, fez uma campanha excelente no Campeonato Paulista e no Brasileiro aí tá pensando em G4, né? Tá brigando pelo G4, tá aí nesse momento a 2 pontos do Santos, apesar de estar na 8ª colocação. O Cruzeiro no primeiro semestre tropeçou em jogos que não poderia tropeçar. O Huracan, o 0x0 no Mineirão, derrota pro Tombense, embate com o Mamoré. Isso me parece natural num elenco de formação, né? O time está sendo reformulado, não vai vencer todo mundo. E pro Corinthians, que vai sendo campeão brasileiro, mantendo a base do ano passado, caiu pro Guarani do Paraguai na Libertadores. O Guarani do Paraguai seria rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Ou brigaria ali embaixo no Campeonato Brasileiro. Teve o sufoco com a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Aí o Cruzeiro perde a semifinal do Mineiro após um erro de arbitragem do Weber, que decidiu a partida. O Cruzeiro atuando com 1 a menos no segundo tempo. O Cruzeiro perde para o River Plate, que terminaria campeão, uma derrota, né, incontestável, 3x0 no Mineirão, dura, difícil, mas aborta o trabalho do Marcelo Oliveira naquele momento. Aí opta pelo Vanderlei Luxemburgo. Quando opta pelo Vanderlei Luxemburgo, opta por um treinador desatualizado, com péssimos trabalhos recentemente, conhecido por dar poucos treinos atualmente, conhecido pela falta de atualização, que ele mostrou, por exemplo, antes do seu último jogo pelo Cruzeiro, quando ele disse, perguntado sobre o Santos, que achava o Santos uma equipe muito perigosa pela lembrança que ele tinha do time do que ele enfrentou pelo Flamengo no ano passado, repleto de jogadores jovens e que há muito tempo jogavam juntos. O Santos enfrentou o Cruzeiro na ocasião com um jogador titular do que tinha enfrentado o Luxemburgo no ano passado, que era o David Braz com 28 anos. Foram 3 meses perdidos, né? O Cruzeiro não briga pelo G4 neste Campeonato Brasileiro em função desses 3 meses. É a minha perspectiva. Com o Marcelo, atingiria a evolução que vem atingindo com o Mano? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas para mim, os 3 meses perdidos com o Luxemburgo, que era um erro evidente
em função do que ele vem fazendo nos clubes que ele vem passando, custaram muito caro para o Cruzeiro nesse campeonato. E quando a gente chegar no final e ver o que o Cruzeiro conquistou, dá para projetar aí que com um trabalho sério, né, por exemplo, um trabalho de qualidade como o do Mano Menezes, o Cruzeiro teria tido aí uns 6, 7 pontos a mais no mínimo do que o que teve em função desses 3 meses. Concorda comigo, Cid? Concordo, João. Foram 3 meses jogados fora. Prova disso é se você pegar a tabela de turno e retorno, você vê a diferença que está a situação. Por exemplo, no turno, o Cruzeiro terminou em 14º, né, com 22 pontos. E agora só no segundo turno, e nem acabou ainda, com mais uma vitória o Cruzeiro iguala. Pelo menos iguala a campanha, com 22 pontos. Faltando 6 partidas, né? Isso é claro o nível de ruindade, né, do treinador. Inclusive eu fico pensando o prejuízo que ele deve estar tendo lá na China jogando poker, porque o pessoal lá é chinês, né, tudo parecido, o chinês não demonstra muita emoção, né, sempre aquela cara lá deles, e eles devem saber bletar bem, viu? Mas voltando no futebol, claro, né, fica esse sentimento de frustração, né, saber que, também brinco, né, se o Mano Menezes chegasse pelo menos 3 jogos antes, talvez, muito provavelmente a situação ia estar mais fácil, né, para poder disputar o G4. E fica aí de ensino, né, para a diretoria, para não poder fazer planejamento errado que custa caro. Do jeito que foi feito, até aquele Tinoco lá, né, que chegou, você viu o nível da falta de planejamento que foi o clube. Agora com o Vicentinho, com o pessoal novo aí que tá, o Mano Menezes, já dá para ter uma confiança que o ano que vem vai ser muito melhor que este ano. Pelo simples fato do Mano Menezes trabalhar, né? O Luxemburgo nem não trabalhava. Era treino 3h30 da tarde até 6, 1h30, 2h30 só de treino. Eu queria só ver que tipo de treino que ele dava. Enfim, agora com o Mano Menezes, não, tá treinando de manhã também, tá tendo tudo aí conforme tem que ser, né? Bem feito o trabalho, e confiança é o nome, né, do sentimento para 2016, João. E ainda tem, por exemplo, as 3 primeiras rodadas, o Cruzeiro atuou com o time reserva, fez 1 ponto só. Né, e só aí são 8 pontos perdidos. Me parece que... por que eu estou fazendo essas contas todas, lembrando do período do Luxemburgo? Eu vejo muita gente falando que o elenco é ruim, né? Quando o Cruzeiro estava brigando ali, né, próximo ao Z4, muita gente falava, olha, com esse elenco não dá para esperar nada mais que isso. E eu nunca concordei com isso. Né? Eu acho que o Cruzeiro fez investimentos errados na temporada. Boa parte dos reforços que o Cruzeiro buscou em 2014 nem está no clube mais. O Riascos foi embora, Felipe Seymour foi embora, né? O William Correia não joga, o Marinho é uma decepção, né? Decepção entre aspas, não sei se dava para esperar muito mais dele. O Ariel Cabral é o grande acerto da temporada, o Williams um bom reforço, e o De Arrascaeta agora reencontrando o seu futebol, foi muito prejudicado também. Acho que o Luxemburgo fez uma leitura correta sobre o estágio físico dele, mas começou as insinuações que ele não era um atleta, não tratou o jogador de forma adequada, o profissional de forma adequada, e o Cruzeiro vem se recuperando desse período onde fez tudo errado. E mesmo assim, vai caminhando para um final de ano tranquilo, nesse momento 11º colocado. Eu acho isso, né, é um palpite, eu acho que o Cruzeiro termina acima da 11ª colocação. O Cruzeiro ainda sobe na classificação. Agora, chance de chegar ao G4, infelizmente, é muito pequena. Não vou dizer que não chega, porque ainda existe uma chance matemática, mas acho que o foco é sim construir 2016, e acho que construir 2016 passa pelo entendimento de que há uma base, seja com os 40 jogadores que estão aqui, seja com os 20 emprestados que retornam, né? O Azul de Minas aqui falando, por exemplo, que ano que vem com essa base bem treinada e com peças pontuais vai ser bom, eu concordo. Ele fala de 2 voltas. Teremos a volta de Elber e Souza para compor. São 2 jogadores que podem compor um elenco, né, que podem ajudar muito o Cruzeiro. Participaram de 2013, por exemplo.
Então eu acho que o Cruzeiro tem aí um caminho já construído para fazer, por exemplo, semelhante ao Corinthians, que começou 2015, em 2014, mantendo a base, perdeu jogadores ao longo dessa temporada, mas foi fazendo uma base sólida, importante para poder chegar a 2015 forte, acreditando no trabalho do Tite após a eliminação para o Guarani do Paraguai e o sacrifício ali, a eliminação na semifinal do Paulista e o sacrifício para passar pela Ponte Preta nas quartas de final também. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Contagem, Igarapé, Itabira, Santa Luzia, Rio de Janeiro, Visconde do Rio Branco, Franca, Brumadinho, Manhuaçu, Varginha, Natal, Pedro Leopoldo, São Lourenço, Teófilo Otoni e a audiência internacional apresentada para a cidade de Long Branch, nos Estados Unidos, Narbert, também nos Estados Unidos, e de Nova Delhi, na Índia. Olha só que legal. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade, não sair de casa, e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Azul de Minas diz aqui que a recuperação do Cruzeiro é graças ao Mano, que é competentíssimo na organização defensiva e monta times bem modernos e compactados. Os adversários não estão chegando próximo ao gol do Cruzeiro mais, é um fato importante. E quando estão chegando, não estão chegando numa condição em que o Fábio, por exemplo, fique vendido. Houve uma época aí que os adversários saíam, sempre que chegavam ao gol do Cruzeiro, chegavam numa vantagem tão grande que o Fábio não fazia uma defesa. Né? Muita gente questionava o Fábio, parece que emagreceu também, outros jogadores, parece que a preparação física também melhorou nesse período. O Fábio, tudo que vai no gol entra, mas eram chutes que estavam sendo colocados com zaga mal posicionada, gol aberto, e aí fica também difícil para o goleiro. O Mano, acho um dos grandes méritos do Mano até aqui, concordo com o Azul de Minas, é ter organizado a defesa do Cruzeiro. O torcedor Celeste aqui também diz isso, que o Mano arrumou defensiva. E pergunta se a gente acredita que a gente tem os melhores times. Pergunta pra gente, é uma pergunta interessante. A melhor defesa do Brasil é a nossa, com Fábio, Ceará, Manuel, Bruno Rodrigo, Fabrício, Williams, Henrique e Ariel Cabral formando a composição ali. Em números dos últimos jogos, não sei se é a melhor, mas, por exemplo, desde que o Mano chegou, não sei dizer se alguém tomou menos gols que o Cruzeiro. Talvez o Corinthians tenha tomado menos gols que o Cruzeiro nesse período. Mas a defesa do Cruzeiro, de fato, está entre as melhores do campeonato, né, Matheus? Isso. A questão do Mano, ele reposicionou realmente, deu confiança a quem joga lá atrás, ao Manuel, ao Bruno Rodrigo, que voltou a jogar bem realmente. O pessoal, as laterais, você vê o Fabiano, que agora, quando o Ceará machucou, o Mike não voltou ainda como titular, fez alguns jogos e jogou bem, passou confiança, fez aquele gol contra a Chapecoense. Acho que foi o momento que ele realmente teve mais confiança, realmente mostrou que ele tem condição de estar aqui, nem que seja para compor o elenco, para ser um lateral, ou até se precisar de fazer a zaga, por ele ter base como zagueiro também. Então, é o momento do Mano realmente mostrar, dar confiança para que cada um mostre, quando tiver oportunidade, para ter o contrato renovado, quem tiver agora com o contrato no final, quem quiser ficar realmente para o ano que vem, quem não quiser, infelizmente, né, é só chegar lá no presidente e falar, não quero. Então, é um momento realmente de já pensar em 2016. Tenho certeza que o Mano está olhando também o pessoal que está emprestado, já tendo uma noção de quem ele pode aproveitar. E só falar com essa questão de recuperação do Cruzeiro, acho que o principal fator dessa recuperação foi a torcida. Se a torcida não dá, entre aspas, o grito naquele jogo contra o Santos, acho que o presidente não ia acordar e ver que realmente ele e o clube realmente são maiores do que o Vanderlei, do que o Tinoco, do que vários outros que infelizmente não tem condições felizmente não tem condições de estar no futebol mais, e só fazem mal. E o futebol, infelizmente, é isso. É muita gente ruim que só quer viver olhando dinheiro, viver
a base de fazer um trabalhinho mais ou menos aqui e ali, e não tem realmente a gana, a vontade que o Mano tem, a dedicação. Ele mesmo falou que era uma relação até de gratidão com o clube pela situação lá de 97, quando ele estava começando a engatinhar, teve a oportunidade aqui com o Paulo Autuori e agora volta praticamente para recolocar o Cruzeiro nos trilhos, e é como se ele estivesse recompensando por tudo que o clube fez lá atrás a ele, quando ele estava começando a sua carreira como treinador. Matheus, e é interessante estar falando sobre a defesa aqui. O Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do campeonato, sofreu 30 gols, né, em 31 jogos, a média de menos de um gol por jogo. Interessante esse dado, né? Só o Grêmio com 29 e o Corinthians com 25 sofreram menos gols. O que chama a atenção é o ataque. O ataque do Cruzeiro tem números muito ruins. Fez 33 gols no campeonato, né? Por exemplo, vamos ver aqui o pior. Não tem ninguém pior que o Cruzeiro que fez mais gols, né? Mas Fluminense e Atlético Paranaense fizeram os mesmos 33. E aí o Flamengo fez 39, o Sport fez 47, Ponte Preta 38, o Inter, curioso, isso, fez 32, o Inter fez pouquíssimos gols, São Paulo 38, Palmeiras 53, Santos 52, Grêmio 45, Atlético Mineiro 54, Corinthians 57. Né, o Corinthians aí com 24 gols marcados a mais que o Cruzeiro. Né, dentro esse número deixa claro o quanto o ataque do Cruzeiro foi inoperante ao longo da competição, e isso também remete ao período do Vanderlei Luxemburgo, né? A quantidade de partidas que o Cruzeiro deixou o campo sem marcar com o Vanderlei Luxemburgo, fora de casa foram mais de 500 minutos sem marcar gols fora de casa com o Vanderlei Luxemburgo, e o Cruzeiro agora vem marcando gols também a cada jogo, né? Vou tentar depois aqui, não marcou contra o Grêmio, né? Mas vou tentar aqui ver nas últimas rodadas aí quantos gols, por exemplo. O Sidney tá lembrando aqui, vai falar um pouco mais da defesa. Vou passar a bola para ele falar sobre isso também, e um pouco sobre essa comparação dos números, Sidney, aí também do ataque. Você que tá de olho aí no retrospecto dos últimos 10 jogos, os números do Cruzeiro nessa era Mano Menezes, botando aí o David um pouquinho na conta para dar uma ajudinha, e porque o David tem mérito pela atuação do Cruzeiro contra a Ponte Preta naquela ocasião, onde começa o novo Cruzeiro. Dá para perceber nesses últimos jogos aí uma diferença gritante de aproveitamento, tanto em pontos conquistados como no número de gols marcados e sofridos pelo Cruzeiro, né? Com certeza, João. E se considerar o jogo que o David comandou, até facilita o meu lado aqui, porque estou conferindo aqui a classificação dos últimos 10 jogos. E 10 jogos atrás aí estava o Luxemburgo saindo e o David assumindo, quer dizer, o jogo da Ponte seria o 10º, né, retrocedendo. Enfim, se falar aí da defesa, né, dos últimos 10 jogos, só um time sofreu menos gols que o Cruzeiro, que foi o Sport. Quer dizer, até o Corinthians, que é o líder, sofreu mais gols, foram 10. E igualado com a gente está a Ponte Preta, né, que é a sensação aí do torneio. E considerando o ataque, conferindo aqui, o Corinthians e o Santos só, que fizeram mais gols que o Cruzeiro nos últimos 10 jogos. Ninguém fez 18, quer dizer, ninguém empatando com o Cruzeiro fez mais gols. Aí você vê o nível, né, da discrepância aí, da diferença, a evolução que o time está tendo aí com o Mano Menezes, desde que ele assumiu junto com o David aí, o nível do time como que subiu. Você concorda, João? Isso, o futebol ele é imprevisível. Não dá para dizer a partir disso que nas próximas 7 rodadas esse aproveitamento vai ser mantido. Parece que é a tendência. Agora, nesse horizonte de 10 jogos, né, o Cruzeiro teve uma sequência com o Luxemburgo de 10 jogos, onde o aproveitamento era pior que o do Vasco. Né, o Cruzeiro teve aproveitamento, uma sequência de 10 jogos com o Luxemburgo, onde ele era o pior time do campeonato. A gente está falando de uma sequência de 10 jogos, onde o Cruzeiro tem uma das melhores campanhas, onde o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa e o terceiro melhor ataque. Né? Então é uma mudança, né, da água para o vinho, uma mudança excepcional, que mostra, né, diferença gritante de trabalho entre os técnicos. O Ariel Cabral é a principal modificação aí, né, o jogador que chegou durante o período do Luxemburgo, mas participou dessa sequência
do Luxemburgo em alguns jogos, por exemplo, e o Cruzeiro teve, com o Mano chegando, retorno do William ao time titular, retorno do Williams ao time titular. O esquema tático não é o mesmo, isso é verdade, é bom dizer. O Mano recriou o esquema tático do Cruzeiro, apostando no William, por exemplo, como falso 9. Mas é muito marcante uma situação para evidenciar o quanto o trabalho do Vanderlei Luxemburgo foi ruim no Cruzeiro. Peças fundamentais para o novo esquema do Mano foram sacadas do time depois que o Luxemburgo chegou. O William e o Williams, por exemplo, né, que foram peças que o Luxemburgo optou pelo Charles e pelo... Estou tentando lembrar, o Charles e pelo Marinho, né? Além da zaga de ter insistido bastante tempo com o Paulo André. São 3 jogadores, Charles, Paulo André e Marinho, que não estariam no meu planejamento para o ano que vem e que eram peça fundamental no Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo. E agora, com uma mudança de sistema, com o retorno de jogadores importantes que foram barrados pelo Luxemburgo, o crescimento do Ariel Cabral, a gente vê o Cruzeiro tendo um desempenho aí sim mais à altura do nível do elenco que tem. Mal montado, com peças frágeis, com vulnerabilidade em alguns setores, mas poderia ter feito um campeonato muito melhor do que o que fez. O Azul de Minas está dizendo que no bate-bola, o repórter Flávio Ortega, setorista do Corinthians na ESPN, disse que o Ralf se interessou pela proposta do Cruzeiro. Ralf, que já trabalhou com o Mano Menezes durante a carreira, né, uma peça interessante se viesse ao Cruzeiro, sem sombra de dúvida. O Daniel Celeste pergunta: até que ponto o Cruzeiro precisa de reforço na frente? Tem Alisson, Alano, Judivan, William, Marcos Vinícius, Arrascaeta, Dudu da base e além da competência do Mano. Eu acho que não tem um centroavante, né? O Vinícius Araújo ainda não correspondeu, o Leandro Damião não deve permanecer. Agora, jogador para as pontas, a não ser que seja um fora de série. E quando eu falo fora de série, não Tevez, por exemplo, não. Um jogador como o Robinho, que pro futebol brasileiro é acima da média, eu acho que o Cruzeiro não precisa buscar jogador para essas funções, não. Peças para montar um esquema ali, jogando pelas laterais, o Cruzeiro tem sobrando. Centroavante eu acho que falta ainda no elenco. Então ele diz ainda, com o Luxemburgo, Marcelo Oliveira, o Cruzeiro marcou 15 gols em 21 jogos. Com o Mano Menezes, marcou 16 em 9 jogos. É impressionante a melhora do time nesse momento do campeonato aí, né, desde a chegada do Mano Menezes. Eu quero agora já passar a palavra para o Matheus, para ele poder deixar o seu recado final, a sua despedida, né? A gente até falou pouco, falamos muito aqui, empolgamos em falar do Cruzeiro e dessa mudança de panorama desde que o Mano chegou. Eu acho bacana, 10 jogos, é um momento legal para fazer esse cálculo. E falamos quase nada de Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro enfrenta o Goiás no próximo domingo, às 18 horas, no Serra Dourada. Goiás, que é 18º colocado, tem 31 pontos, venceu 8 vezes, empatou 7, perdeu 16. Perdeu os últimos 4 jogos do Goiás. Fez 30 gols e sofreu 36. A defesa nem não vai tão mal assim, mas um ataque bastante improdutivo. O Cruzeiro tem aí, diante do antepenúltimo colocado, uma chance de fazer mais uma vitória e tentar galgar espaço na tabela. Sair do 11º lugar, se o Cruzeiro vencer, ele não sai. O Flamengo é 10º com 3 pontos a mais 3 vitórias a mais. Então o Cruzeiro briga na próxima rodada para permanecer no 11º lugar, se aproximando do G4 em caso de vitória sobre o Goiás. Você vai acompanhar com a gente pré-jogo, tempo real no Twitter, no Facebook, no Google Plus, no Instagram, cobertura total de Cruzeiro e Goiás ao longo dessa semana no Guerreiro dos Gramados. Agora sim, Matheus, eu vou passar a palavra para você se despedir, agradecer a você pela participação, deixar aí para você dar o seu destaque final aos nossos ouvintes e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Goiás no final de semana. Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite ao Sidney, ao Paulo também. Vamos esperar, né, o jogo contra o Goiás. Por mais que seja o antepenúltimo, tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, perdeu os últimos 4 jogos, como você falou, mas o pessoal que tá lá embaixo tá dando trabalho. Você vê o Vasco dando trabalho ontem do São Paulo, você vê o Joinville jogando de barbaridade no clássico contra o Figueirense, jogou muito mesmo lá no jogo de Santa Catarina, eu assisti. Então, o pessoal lá embaixo, como o Sidney falou sobre questão de pontuação, esse ano vai ser como ano passado, vai ser briga de foice lá embaixo e quem escapar vai escapar por pouco. O ano passado o Palmeiras
escapou com 2 pontos a menos do que o Vitória, foi o último. Então, o primeiro, aliás, da zona foi o 17. Em 38, o Palmeiras escapou com 40. Então, o pessoal lá embaixo, né, hoje o cara perde 2, 3, e aí vai ganhar 1, 2 jogos e começa já a pensar, tô quase saindo, ou sai e tenta lutar para se manter fora. Então, é uma briga muito louca, vamos dizer assim, é muito competitivo a parte lá de baixo. Por mais que não tenha um nível técnico tão alto assim, o campeonato, vamos dizer assim, tão bom, mas é uma briga interessante ver o pessoal lá embaixo, porque é questão de sobrevivência. Então, o Goiás está vendo Vila Nova subir, né? Lá o Atlético Goianiense, não me lembro agora como está na Série B, mas então o pessoal do Centro-Oeste também quer ter ainda um time na primeira divisão. Então, o pessoal lá de Goiânia também não vão deixar o Goiás ficar caindo, vamos dizer assim. Tudo bem que a administração do Goiás, assim, pelo que a gente vê, é uma sucessão de erros, né? Troca técnico, o time tá aí nessa situação, mas vamos ver. Eu acho que vence, não tão elástico, assim, por mais que o time do Cruzeiro seja bom, muito melhor do que o Goiás pelo atual momento também, mas acho que uns 2-0 tá bom, só para vencer com mais tranquilidade, para não passar tanto aperto lá. Matheus, e mantendo aí um bom desempenho defensivo e aumentando um pouquinho mais a média do ataque cruzeirense aí, que vem evoluindo com o Mano Menezes. Sidney, passo a bola agora para você, para sua despedida também, agradecendo mais uma vez por ter me ajudado nesse debate, sempre um prazer. Deixo o meu boa noite, abro espaço para você saudar os nossos ouvintes, lembrando, claro, também do seu palpite para Cruzeiro e Goiás no final de semana. Boa noite, meu cara. Ô, João, boa noite. Você está querendo me jogar na fogueira, né? O Matheus nem deu palpite e eu vou ter que dar. Eu sou ruim para palpite, eu não gosto muito não, porque pode acabar dando azar, né? Enfim, eu acho que o Cruzeiro consegue pelo menos um empate lá. Vai ser primordial, vai ser a questão física mesmo, não tem jeito, aquele campo lá do Serra Dourada. Campo enorme, né? Se não me engano é o mais largo aí dos times da Série A. Só voltando um pouco, João, não respondi a pergunta do torcedor celeste, né, sobre a defesa, se é melhor. Dos jogos que eu tô acompanhando aí do brasileiro, é a que menos está dando espaço pro adversário jogar, né? Igual, por exemplo, esse último jogo, o Fluminense não conseguiu ameaçar. Nos jogos recentes aí, tem sido difícil os times conseguirem chegar com boa chance de finalizar, igual contra o Atlético Paranaense, se não me engano, foi em um chute só que eles deram no segundo tempo que fez o gol. Quer dizer, é uma defesa que está bem mais segura. Se vocês falarem do Ralf, já tem gente confirmando que está vindo. Eu não gosto de especulação, né? Mas a gente tem que aguardar. A parte ruim do ano aí chegando ao fim é começar a aumentar de novo essas especulações aí. Fulano vem, ciclano vai, é complicado. E para finalizar, dar os parabéns para toda a China Azul que apareceu lá no Mineirão no domingo. Foi um dia espetacular, um jogo inesquecível. E não posso deixar de dar parabéns também para o Sada Cruzeiro, que nesse sábado ele venceu o Minas e foi campeão do Campeonato Mineiro. Nenhuma novidade. O Minas é freguês nosso, né? Então fica aí meu parabéns pelo Hexa, né? Cruzeiro é Hexa campeão de forma consecutiva. O Marcelo Mendes é o sétimo, né? O sétimo título do Campeonato Mineiro. Ele venceu, antes de assumir o Sada Cruzeiro, ele venceu pelo Montes Claros, se não me engano. E o Sada Cruzeiro vai confiante aí pro Mundial, que vai ser disputado agora no final de outubro. Vamos tentar lá buscar mais como é que fala? Assumir, né, novamente o posto de melhor time de vôlei do mundo. Então é isso aí. Boa noite, João. Boa noite, Matheus, Paulo. Precisando, estamos sempre aí. Sempre bom poder conversar, né, sobre o Cruzeiro, né, que é a vida nossa aí. E é isso aí. Obrigado a todos que participaram e fica o meu abraço a todos. Fechado com o Cruzeiro. Valeu. Isso aí, Sidney. O Sada Cruzeiro vai estar na disputa aí pelo bicampeonato mundial.
Legal o destaque, né, ao hexacampeonato do Sada Cruzeiro, ao heptacampeonato do Marcelo Oliveira, e isso eu nem sei falar, né? O Serginho, líbero do Sada Cruzeiro, conquistou pela 13ª vez o Campeonato Mineiro de Vôlei, né? Venceu pelo Minas em outras oportunidades, antes, né, do Sada Cruzeiro aparecer como força no vôlei, e ao se transferir para o Sada Cruzeiro conquistou mais 6 títulos, completando 13 títulos, né, do Campeonato Mineiro de Vôlei. Um multicampeão Serginho, aí, atleta vitoriosíssimo e com ídolo marcante do Sada Cruzeiro, que na próxima semana, né, vai disputar o Mundial de Vôlei em Betim, mais uma vez, a competição sediada pelo Sada Cruzeiro. O clube vai estar disputando o título de melhor clube de vôlei do mundo. Vamos dar destaque também à base do Cruzeiro, né? A base do Cruzeiro atuou em vários níveis, eu estou aqui com os links abertos para lembrar aqui, porque é muita coisa. A equipe sub-15 do Cruzeiro, no sábado, venceu o Clube Azul por 3-1 pelo Campeonato Mineiro. É isso mesmo. Não, o Infantil, desculpa, venceu o Novo Esporte por 3-1, gols de Jason, Natan e Vinícius, desempenho da equipe sub-15. Pulei a sub-14, o sub-14 ficou com vice-campeonato da Copa da Dazinha, um torneio importante da categoria, foi derrotado nos pênaltis, né, pelo Internacional, por 4-2, depois de empate em 1-1 no tempo normal. O sub-15, aí sim, como eu falei, venceu o Novo Esporte por 3-1, né, disputa do hexagonal final do Campeonato Mineiro. E o sub-16, nesta segunda-feira, foi até o CT de Vespasiano e aplicou 5-1 no Atlético Mineiro, lá em Vespasiano. O sub-17 do Cruzeiro venceu às 11 horas a AMDH por 2-0 no final de semana, também pelo Campeonato Mineiro. E o time sub-20 venceu o América por, vamos ver aqui o placar, confirmando aqui, 3 gols do Hugo Rageli, né? O Hugo Rageli vem aí buscando a promoção nesse espaço cedido aí pelo Vinícius Araújo, com a lesão atualmente. O Hugo fez 3 gols, Alex e Santiago completaram a vitória de 5-2 do Cruzeiro sobre o América Mineiro no final de semana. Bons resultados da base cruzeirense nesse final de semana aí. Apenas o título no Sub-14, né, não mascara o fato de que é uma grande campanha e que o importa na base é revelar, e o Cruzeiro tem mantido aí uma tradição de bons resultados, de revelar bons valores no Campeonato Brasileiro. Aqui o Sidney está me informando. Quando se vence o campeonato 13 vezes, se é trideca campeão. Então o Serginho, trideca campeão do Campeonato Mineiro. Eu lembro aos ouvintes que o Guerreiros em Debate vai ao ar nas segundas-feiras, às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar daqui a pouquinho a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas feitos em 3 anos de Guerreiros em Debate. Aliás, só uma correção. A gente está atualizando os arquivos da rádio, está mudando o servidor. Então, a gente está com o acervo desse ano disponível e atualizando os acervos dos anos anteriores. Nesse ano, muita coisa bacana, por exemplo, a entrevista do Bruno Vicentim, recentemente aqui com a gente, você encontra lá na radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, então convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira, pessoal. Guerreiros em Debate.